Bem-vindo ao podcast A Voz da Frelimo, espaço onde nós abordamos diversas matérias sobre governação, desde o turismo, habitação, estradas, centros de saúde, enfim, de tudo um pouco se fala, perspectivando aquilo que será o futuro, dando algumas ideias com base naquilo que é o pensamento dos convidados sobre o que pensam relativamente a estas e outras matérias. Fazemos-lo de forma completamente descontraída e hoje não vamos fugir à regra, trazendo um tema bastante candente, que é precisamente abordado pelo candidato Daniel Francisco Chapo nas suas deslocações aos distritos, às províncias, que é a questão da corrupção. Corrupção que mina e carcome os esforços das instituições e do Estado, nomeadamente porque não se podem construir mais salas de aula, mais centros de saúde e não só. A corrupção é vista de diversas formas, nomeadamente da mais pequena à maior. Ou seja, encontramos a corrupção quando o polícia solicita o refresco. Esta questão da corrupção já foi abordada no passado como o cabrito onde está amarrado, já se aborda a questão de roubo de grandes somas de dinheiro em instituições do Estado, mas também no setor empresarial esta questão da corrupção está também assente. É por isso que convidamos hoje Muzila Nyatsave, ele que, sendo empresário, economista e tendo alguma preocupação em relação a esta matéria, vai nos ajudar a descortinar um pouco mais sobre corrupção. Muzila, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Em sua opinião, como é que a corrupção carcome os esforços de qualquer nação para que ela não desenvolva como deveria ser? Por favor, à vontade. Boa tarde e obrigado pela oportunidade de vir cá falar sobre este tema que é um problema de sociedade primeiro. Não é só um problema de empresários, de políticos, é um problema de sociedade. A gente como olha e como infelizmente está normalizado isto dentro da nossa sociedade. Porque os políticos, os empresários saem de uma sociedade, saem de uma família, saem dentro de um ambiente. Infelizmente os nossos valores foram destruídos ao longo do tempo e começamos a normalizar o que não se normaliza. Eu e tu, Galiza, nascemos numa outra altura, não é? Onde tínhamos valores muito fortes. Exato. Dentro de casa, fora de casa. Sabíamos que não podíamos pegar aquilo que é do outro, sabíamos que não podíamos passar a vez de quem quer que fosse, sabíamos que não podíamos de forma nenhuma transgredir aquilo que são regras. E crescemos assim com esses valores. Mas de uns anos para cá, a sociedade foi normalizando aquilo que hoje ficou esta corrupção, que é do topo à base e da base do topo. Mas isto porquê? Porque as famílias não estão, à semelhança do que acontecia no passado, mais próximas? Há este advento das tecnologias de informação e de comunicação. O que é que está a acontecer para que isto suceda? Olha, Galiza, é preciso entender que nós somos um país que tem um trajeto histórico, não é? Nós, a partir de mais ou menos de 87, 88, começamos a experimentar aqui um novo modelo econômico, não é? Que já não era economia centralizada, começou a entrar o empresariado, economia de mercado, que foi feita de uma certa forma e não daquela que deveria ser feita, sem a destruição de indústrias, retirada de empregos. Enfim, nós tivemos uma metamorfose que não foi acompanhada de uma educação e de manutenção daquilo que são valores dentro de uma sociedade. Os valores foram-se perdendo. E como muito bem diz, quando começa-se a dizer o cabrito como está amarrado, não começou hoje, começou com alguém que fez essa transição em algum momento. Então, foi estes valores que começaram a inculcar-se na sociedade e que está como está hoje. Onde hoje tu tens que as pessoas não trabalham para o bem do país. Na altura eu cresci a aprender que nós trabalhamos para o bem do povo, que é com o nosso dinheiro que nós vamos comprar o sapato ao sapateiro, ao cantineiro, que o nosso dinheiro é que ajuda a dar emprego aos outros. E tínhamos esses valores. E hoje, infelizmente, com muita pena, esses valores desapareceram. E as pessoas hoje trabalham mais para si e não para o país. E naturalmente o que nos faz falta, desculpa dizer isso, é exemplos. E o exemplo vem de cima. E quando os grandes entram na corrupção, os pequenos fazem a festa. Em algum momento
quem devia zelar por este princípio não fez. E é de se lembrar, Galiza, que este país já foi admirado por considerar ter um governo incorruptível. Exato. O governo de Moçambique já foi considerado um dos menos corruptos ou incorruptíveis. Nem entrava esta questão de corrupção. Onde é que nós nos perdemos como país? Muito bem. Há mais legislação. Temos mais entidades, nomeadamente o Gabinete Central de Combate à Corrupção. Temos, a nível das províncias, as procuradorias. Enfim, há todo este aparato que se vai criando, inclusive os tribunais, as cadeias, há mais formação de magistrados e por aí em diante. Como é que a corrupção sofistifica-se para passar por todo este emaranhado de instituições e pessoas e não só? E como é que evolui? Galiza, não vale a pena fazer as leis, criar instituições. Eu próprio até sou daqueles que diz que nós nem devíamos ter uma coisa chamada Gabinete de Combate à Corrupção. Uma razão muito simples. É você, como Estado, admitir que vive num Estado, numa sociedade corrupta. Só tendo esta unidade, já te descreve como tu és como sociedade. Para mim nem deveria existir isso. Porque corrupção tem a ver com a atitude e comportamento do homem. Agora, se você mete homens que têm comportamento corrupto, que têm valores morais totalmente desvirtuados, não adianta criar leis, não adianta criar instituições, se não houver o enforcement e a moldagem desse homem. Estás a gastar dinheiro a criar instituições e depois a gente o que fez? Processos mal parados, mal instruídos, que acabam depois sendo esquecidos, ou os que andam é porque há algum interesse por trás em relação a um certo grupo de pessoas. Não há aquilo que nós chamamos de coerência na atuação daquilo que é das nossas próprias autoridades e dessas instituições. Então, a primeira coisa que temos que fazer aqui é educar o homem. Não é criando instituições, é fazermos aquilo que chamamos de enforcement. Porque leis bonitas, este país tem muitas. Não sei quantas vezes fez a revisão do Código Penal, por exemplo, onde já se tipificou um sério número de crimes. Estamos a ver mudança de legislação no que diz respeito, inclusive, até à recuperação de ativos, um pouco. Naturalmente, é uma evolução que o país tem que passar, porque o crime também evolui. Mas, acima de tudo, tem a ver com a nossa atitude, tem a ver com o nosso comportamento, tem a ver com a nossa essência. Diz-se que é de pequeno que se torce o pepino, mas nós já temos uma geração que evoluiu e está a ver estas situações e, como disseste muito bem, o exemplo vem ao de cima. Países há que tomaram atitudes drásticas. A China, por exemplo, é dos países que tomou as mais drásticas, mas encontrou estas situações e teve que tomar atitudes. Que atitude é que Daniel Chapo e o seu governo, ele que tem estado a abordar esta questão da corrupção logo a partir do momento em que supomos que vai ganhar, eu tenho quase que a certeza, como é que deverá encarar, o que é que deverá ser feito à partida, do seu ponto de vista? A partida que ele deve fazer, que não vai ser fácil, ter a coragem de escolher homens certos, íntegros, comprometidos com o povo e com o país, em primeiro lugar, e que não tenham receio nenhum de tomar atitudes drásticas até certo ponto. Porque do jeito que estamos, Galiza, não vai ser com falinhas mansas nem com palmadinhas nas costas que vamos resolver este problema. É preciso assumir o problema de frente. Não estamos bem no quesito corrupção e é preciso entrarmos contra a realidade e contra a força. Tolerância zero numa primeira fase. Mas a questão que se coloca é a seguinte: terão sido alguns cidadãos menos puros, ou há algo que neste campo da corrupção os atrai? Está aí na sua conta dinheiro X, aquela pessoa que nós entendemos como sendo a mais pura, eventualmente deixa-se levar. É efetivamente a pureza das pessoas ou há mais do que isso? É que é difícil compreender, porque se podem encontrar as pessoas mais puras, mas no meio do caminho teremos algumas situações que as levem a tornarem-se menos puras. É um carro, é uma benesse, agora temos a situação, nomeadamente na Procuradoria-Geral da República, da declaração de bens dos cidadãos. Será este o ponto? Eu gostaria que discutíssemos isso, da pureza das pessoas. Será isso? Versus Olha, bens materiais. O homem
como homem, como ser humano, é suscetível a tentações. Não é por acaso, indo até para o fórum religioso, quando estamos a rezar para o Pai Nosso, uma das partes diz: não nos deixais cair em tentação. Pois. Porque homem por natureza é fraco. Mas livrai-nos do mal, que o mal é receber aquilo que não... Livrai-nos do mal, não deixe-nos cair em tentação e livrai-nos do mal, que é a corrupção. Pois. O homem é sensível, tem seus problemas e sabes muitas das vezes que nesta nossa idade aqui, às vezes não é por ti que fazes, há várias desculpas, é por causa do teu filho, é por causa de alguma outra coisa, dizem para se eu não levo fulano de tal também vai levar, mas é de facto um problema de consciência. Consciência. Eu estou-lhe a dizer que estou no setor privado, mas não sei quantas vezes já neguei fazer certas coisas e não sei quantas vezes também já me recusei a fazer, porque onde há corrupção existe um corruptor, existe um corrompido. Pois. Sempre. E nós chegamos a uma fase, infelizmente, Galiza, de sociedade, onde nós criamos situações, complicamos as coisas para vender facilidades. Aquilo que eu estava a lhe dizer no princípio é que nós agora, de uma certa forma, incluindo a todos nós, naturalmente sabendo que há pessoas certas e honestas que não fazem isso, nós estamos preocupados em trabalhar para nós. Queremos a vida imediata, queremos dinheiro rápido, queremos dinheiro muitas das vezes a qualquer custo e sem pensar nas consequências. Pois. E sem pensar principalmente, é uma questão também cultural, nas gerações vindouras. Pois. Porque eu acredito, Galiza, se nós tivéssemos a mentalidade de pensar nos nossos netos, já era meio caminho andado para termos uma sociedade certa. Pois. A pessoa pensa no imediativo, torra aquele dinheiro de qualquer maneira, aquilo dá vício e vai continuando sempre assim. Até o momento em que é descoberto. Até o momento que é descoberto. O nosso tempo vai correndo e com muita rapidez, não temos tanto. Associa-se, lamentavelmente, todo corrupto, mesmo que não tenha cartão do Partido Frelimo, ao Partido Frelimo. Ou seja, os 5 milhões de membros, um pouco mais, é dali, são eles. Como é que se desconstrói isto? Como é que vê esta situação que, ao fim e ao cabo, dentro de tanta gente pura, como se refere, um e outro vão criando este tipo de situações e concorrendo para colocar a maçã podre no cesto onde todos nós estamos. Olha, infelizmente há esta conotação, mas isso é por uma razão muito simples, que é a Frelimo, que está no poder, que quando se despoleta os mais, quando se fala de corrupção, tenta-se sempre associar a corrupção à política, a cargos políticos, a assuntos políticos. Mas nunca ninguém faz uma reflexão clara. E vamos deixar um bocadinho, que a corrupção, é aquilo que eu disse, é um problema de sociedade. Os tais políticos que estão na Frelimo, que estão em qualquer outro partido, saem de uma certa sociedade. Mas também é uma atitude individual. Exatamente o que eu estou a dizer, que é um problema de sociedade. Como tu, como ser humano, como indivíduo, fazes. Se tu estás na tua zona, quem corrompe a polícia é da Frelimo. Quem paga ao outro para não formar bicha e tudo mais é da Frelimo. Nós pensamos que corrupção é só roubar dinheiro, desviar verbas aqui em cima. A pequena coisa que tu subvertes, aquilo que é honesto, aquilo que é coisa. Quando tu estás no bazar, vou dar um exemplo concreto. Das pessoas, por exemplo, que estão no setor informal ou do coisa. Nós temos um hábito muito feio e muito mau de enganar o cliente. O sonegar, por exemplo, ou adulterar uma balança. Você está a vender 1 quilo, mas no fundo não é 1,8 kg. Aquilo o que é? É desonestidade. Quem é que faz? É o membro da Frelimo? Ou tu? Pensamos que fazer dinheiro, viver bem, significa sempre calotear o outro, enganar o outro. Já aparece daí de baixo. Uma criança hoje já sabe que para conseguir qualquer coisa tem que enganar o outro. Então, é um problema de base, é um problema de valores que tem que ser combatido de forma muito enérgica. É por isso que nós temos que mudar o nosso sistema de educação. Muito bem. Quase que para fechar. Yeah. Samora Machel Júnior e igualmente sua mãe, Graça Machel, abordaram diversas vezes estas questões da sociedade e não só, sendo que na última abordagem dele e da mãe alinhavam quase que no mesmo pensamento o da renovação do pacto com a sociedade.
e a miúdo falavam-se destes assuntos, o que é que nós queremos ser, como é que nós queremos nos mostrar como um partido. E é isso que procuram transmitir a Daniel Chapo. Ele, Daniel Chapo, conseguirá fazer isso sozinho? Quem é que lhe pode dar o suporte? Como é que isto poderá ser feito? Como é que poderá ser materializado? Porque, afinal, ao fim e ao cabo, é apenas uma pessoa, é candidato a presidente. Como é que isto se materializa? Olha, costumo dizer muitas vezes, Daniel é uma pessoa muito íntegra, muito honesta. É alguém que eu conheço pessoalmente já há largos anos. Mas sozinho, de facto, não irá conseguir nada. Ele tem que ter um exército aqui, de gente séria, comprometida com o povo e com o partido. E o exército dele, Galiza, somos nós a sua geração. E temos a sorte de Galiza ter sido a última geração que pelo menos apanhou, bebeu desses valores da Frelimo. Valores de compromisso com o povo, valores de entrega com o povo. E nós temos a obrigação histórica, Galiza, de mudar e fazer crescer esse país. É nossa obrigação histórica, porque fomos a primeira geração que teve a oportunidade de se formar na área que quis, que teve a opção de escolha, coisa que os outros não tiveram antes de nós. E somos a geração que os outros sacrificaram-se para poder ensinar-nos. Então é nossa obrigação devolvermos este país, esta sociedade, com o nosso conhecimento, mas principalmente com as nossas atitudes. E o Chapo, sorte dele, é a nossa geração. Hoje temos 45, 46, 47 anos. Estamos no flor da idade. É com este exército que eles têm que contar. É com estes jovens que cresceram com valores e princípios e que hoje, de certa maneira, o país está nas nossas mãos. Se tu vais hoje para o distrito, vais hoje para qualquer gabinete do ministério, apanha gente que estudou contigo, desde o ensino primário, no secundário ou na universidade. E tu percebes que este país está nas nossas mãos. Então o Chapo tem que contar conosco. E nós temos que assumir essa responsabilidade primeiro, como jovens e jovens da Frelimo e como moçambicanos, que temos dever para com este país. Nós crescemos numa sociedade que era mais justa, onde se repartia um pouco de tudo. Então é nossa obrigação fazer melhor por este povo. Naturalmente, num contexto diferente, mas os valores estão lá. Então ele tem que contar conosco, não tem que pensar que vai fazer essa luta sozinho. Ele sabe a quem vai escolher, a quem tem capacidade, acima de tudo, de fazer diferente. Porque não podemos continuar a fazer as coisas da mesma forma, esperar resultados diferentes. E eu ainda acrescento mais. Não podemos continuar a fazer as mesmas coisas, esperar resultados diferentes com as mesmas pessoas. Muito bem, Muzila, muito obrigado. Não temos muito mais tempo. Muito obrigado pela presença hoje aqui em estúdio no podcast A Voz da Frelimo, onde damos voz a diversas pessoas para falarem sobre tudo um pouco. Agricultura, turismo, habitação, emprego, juventude, enfim. Hoje Muzila foi o nosso convidado e a temática foi corrupção. Este que será um tema certamente a ser debatido em várias outras ocasiões, porque principal na governação, um dos principais temas na governação de Daniel Chapo para o futuro. Muito obrigado.